Cultivo Online, capítulo 1449. Possuindo o corpo de Yuan. 1449 Possuindo o corpo de Yuan. Espere um segundo, Yuan. Embora possamos restringir as bases de cultivo de todos, e as armas, existem formações que podem impedir as pessoas de usarem tesouros muito poderosos? Bai Lianhua perguntou. Tesouros poderosos exigirão mais energia espiritual para serem usados. Se limitarmos a base de cultivo o suficiente, isso também restringiria automaticamente o uso de armas. Então qual deveria ser o limite de cultivo? Grão-mestre espiritual? Yu Hou então perguntou. Yuan parou por um momento para refletir antes de responder. Acredito que limitar todos ao grão-mestre espiritual deveria ser mais que suficiente. Se isso ainda for muito ou pouco, sempre podemos ajustar o limite no futuro. Agora vamos apenas esperar que a Terra dure até que você possa criar essas formações. Bai Lianhua suspirou. Se você quiser, posso criar a formação imediatamente. Uma voz desconhecida para Yu Hou e Bai Lianhua ressoou de repente. Yuan se virou para olhar para o Imperial Overlord, que ele havia colocado contra a parede e perguntou. Você é um mestre de matrizes, Yuning? Yuning, Yu Hou e Bai Lianhua se viraram para olhar sua espada com as sobrancelhas levantadas. Ela é uma alma dos 9 céus. Devido às circunstâncias, ela está atualmente ocupando minha espada. Yuan deu-lhes uma breve explicação. Yuning respondeu no momento seguinte. Na verdade, sou um Array Master. Na verdade, sou um Array Master nível 7. E você pode criar uma formação que cobrirá toda a Terra? Bai Lianhua perguntou. Claro, seu mundo é extremamente pequeno, até mesmo minúsculo, afinal, os 9 céus têm aldeias maiores que o seu mundo. Não será necessário nenhum esforço para alguém com minha base de cultivo cobrir este mundo inteiro. No entanto, como sou apenas uma alma, será um pouco complicado, pois as almas não têm a capacidade de criar formações. Então como você vai criar a formação? Yuan perguntou. Vou usar um meio. Então você vai possuir alguém? Parece ruim quando você coloca dessa maneira, mas sim, isso exigirá que eu assuma o controle de outro corpo. No entanto, não pode ser qualquer um, já que seu corpo precisa ser capaz de resistir à minha alma. Yuan ponderou por um momento antes de apontar para si mesmo. Estou qualificado para ser seu médium? Você definitivamente se qualifica, mas você confia em mim o suficiente para me emprestar seu corpo? Ela perguntou. Bem, o que você pode fazer depois de assumir o controle do meu corpo? Algum efeito colateral? Muita coisa pode ser feita, honestamente. Posso movê-lo como se fosse meu corpo e até mesmo transferir temporariamente parte do meu cultivo para você, mas isso é basicamente tudo, a menos que eu destrua ou consuma sua alma à força. Se eu consumir sua alma, adquirirei suas memórias e segredos. Porém, você não precisa se preocupar comigo mexendo com sua alma, já que não poderei fazer nada com você, que possui 3 armas de alma, cada uma abrigando uma alma poderosa. Se você ainda não confia em mim, posso fazer outro juramento celestial. Yuan acenou com a cabeça e disse, eu entendo, e não há necessidade de juramento. Confio que você não tentará nada engraçado. Você pode ser um imortal, mas sua alma não é forte o suficiente para fazer nada, mesmo que eu deixe. Quando você quer criar a formação? Yuning então perguntou. Sem questionar como a alma de um mortal poderia ser mais forte que a alma de um imortal. Você pode fazer com que certas áreas ou indivíduos específicos neste mundo não sejam afetados pela formação? Yuan então perguntou. Claro. Ótimo, então vamos criar a formação agora. Quanto às exceções, você pode decidir quem excluir do poder da formação mais tarde. Já que usarei seu corpo para criar a formação, você será o criador dela, o que significa que terá controle total sobre ela. Yuning interrompeu. Tudo bem. Yuan fechou os olhos e respirou fundo. Quando você estiver pronto. Yuning levou um momento para se preparar antes de deixar o Imperial Overlord e entrar no corpo de Yuan. Um calafrio percorreu o corpo de Yuan quando Yuning entrou em seu corpo. Claro, Yuan podia sentir cada movimento e ação feito por Yuning enquanto ela estava dentro de seu corpo. Agora vou tentar assumir o controle do seu corpo. Por favor, não resista, pois isso só vai dificultar as coisas para nós dois. A voz de Yuning ecoou em sua cabeça. Ok. Alguns momentos depois, Yuan abriu lentamente os olhos, mas não era Yuan que estava no controle. Yuning assumiu com sucesso o corpo de Yuan. Ela levou um momento para inspecionar o corpo de Yuan por curiosidade e foi imediatamente dominada pelo choque e pelo medo pelo que viu e sentiu no corpo dele. Céus, que tipo de corpo que desafia o céu é esse, Yuan? Nem mesmo os imortais têm um corpo físico tão poderoso. Yuning ficou cada vez mais aterrorizada ao perceber o quão poderoso Yuan era, e isso sem levar em conta suas técnicas marciais. Assim que ela terminou de admirar o corpo de Yuan, Yuning transferiu parte de sua base de cultivo para Yuan, fazendo com que seu cultivo disparasse até o rei espiritual. Que estranho. Por alguma razão, não posso aumentar meu cultivo além do rei espiritual. Com minha base de cultivo, eu deveria ser capaz de ajudá-lo a alcançar o rei divino facilmente. Yuning murmurou com uma voz atordoada depois de experimentar esse fenômeno estranho. Tem algo a ver com meu físico. Você não consegue criar a formação com meu cultivo atual? Yuan perguntou. Não. Isso é suficiente para criar a formação,
Mas você precisará reaplicar a formação todos os anos se quiser mantê-la ativa. Isso é bom o suficiente por enquanto. Então vou começar a fazer a formação agora. E o Ning começou a criar símbolos de matriz perfeitos com extrema velocidade, enchendo a sala com dezenas de milhares deles em segundos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.